Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Amém? Quantos acharam? Diga amém. Tá fácil, tá ali no Antigo Testamento. Ó, vocês têm que aprender uma cançãozinha facinha, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, já chegamos, acabou a música. Se a gente fosse em Apocalipse, a música seria mais longa. Depois você aprende a música, aí você vai lá na mente, vai vendo se está antes ou está depois. Samuel, Reis e Reis Crônica, quer dizer, antes de Reis. Está entendendo ou não? Quantos acharam? Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. É uma passagem fácil, é uma passagem poderosa. Vamos aprender algumas coisas com esse valente, com os valentes de Davi. Mas quantos são valentes de Jesus? Dá um glória a Deus aí. Não, acho que ele não escutou, não. Vocês estão com pouca força. Quantos são valentes de Jesus aí? Dá um glória a Deus. Aí agora parece que é um exército. Com essa quantidade de gente que está aqui, rapaz. Quantos acharam 2 de Samuel 23, versículo 11? Diga amém. Amém. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande milagre. Eu não quero ler esses 2 versos sozinho, não. Eu quero ler com a igreja. Leia comigo, mas leia com fé. Leia tomando posse desse versículo, que você seja um Sama na vida, que você seja um Sama na família. Amém? Na conta de 3, no versículo 11 e 12. 1, 2, 3. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. E o Senhor operou um grande livramento. E o Senhor operou um grande livramento. Pode sentar com a Bíblia aberta. Amém? Passagem abençoada. Passagem que nos faz nos encher de fé, nos encher de ousadia. Aqui está falando, e depois dele, está falando dos valentes de Davi. 37 valentes. Mas tinha 3 mais. 3 que Deus usou mais. E o terceiro é esse que nós acabamos de ler. Sama estava ali, vendo que o exército havia fugido, havia abandonado ele. Mas o que acontece? Vamos ver aí as atitudes de Sama. Vamos ver a atitude de Sama? Então vamos aí no versículo. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão. Às vezes o inimigo vem nos combater, vem lutar contra nós, e nós estamos em números defasados, em números menores. Então o que Sama fez que eu possa aplicar para a minha vida? Sama não olhou para aquelas pessoas que estavam fugindo. Você vê aqui, que fugiu o exército, deixou ele sozinho. Talvez você, meu irmão, minha irmã, está sozinho lá na sua família. Só você que é crente, só você que está lutando, só você que está orando. Mas eu tenho uma palavra para você: não olhe para aqueles que estão fugindo, não olhe para aquele que está abandonando. Pastor André, o que a Bíblia nos orienta nesse momento? A Bíblia nos orienta o seguinte: olhai para Jesus. Olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você olha para Jesus, você é edificado. Quando você olha para Jesus, você é restaurado.
restaurado. Quando você olha para Jesus, você vê esperança. Quando você olha para Jesus, você vê que a sua vitória vem. Quando você olha para Jesus, você caminha no sobrenatural. Recorda aqui que Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Enquanto Pedro olhava e obedecia a palavra do Senhor, ele caminhava no milagre. Ele caminhava aonde as pessoas não podiam caminhar. Bastou Pedro tirar os olhos de Jesus e reparar no vento, olhar na tempestade, ele começou a afundar. Meu irmão, quando você olha para os problemas, você começa a fraquejar. Quando você olha para o irmão, aqui todos nós somos falhos. O único que não peca, o único que não decepciona, o único que não te deixa na mão, o nome dele é Jesus de Nazaré. Então quando você olha para o irmão, você vai fraquejar, você vai pecar, você vai murmurar, você vai falar besteira. Todos nós, irmãos, em Cruz o Pastor, é falho, carecemos da misericórdia do Senhor. Muitos se desviam porque olha a vida do irmão, mas eu volto a dizer, olhai para Jesus. Quando olhamos para Jesus, somos iluminados. Vamos fazer como o salmista: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o nosso socorro, o seu socorro, meu irmão, vem do Senhor que criou os céus e da terra. Ele não deixará vacilar os seus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará, não tosquenejará o guarda de Israel. Ele te defende, ele te ajuda, ele te socorre, ele te liberta, ele te transforma, ele te protege. Ele é o nosso Redentor. Oh, aleluia! Não olhe para aqueles que estão desanimados, ajude aqueles, porque a Bíblia fala para dizer para aqueles que estão fracos: diga ao fraco, forte sou no Senhor. Seja uma lâmpada, seja uma atalaia, seja aquele que não retrocede, parar jamais, retroceder nunca, mas avançar sempre no Senhor. No Senhor avançamos, no Senhor temos esperança, no Senhor podemos sim. Faça como Samuel, não olhe para aqueles que estão fugindo, não olhe para aqueles que estão recuando, não olhe para aquele que te deixaram na mão. Às vezes você fica pensando assim: poxa, eu fiz tanto para essa pessoa, agora que eu preciso da ajuda dessa pessoa, ela me deixou sozinha. Mas Jesus não te deixa só, Jesus não te abandona. Amém? Quantos estão entendendo da glória a Deus aí? Qual é a outra atitude de Sama? Sama se pôs no meio daquele pedaço de terra. Olha aí que está aí, ó. E quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugira diante dos filisteus. Mas este não, este se pôs no meio daquela terra, daquele pedaço de terra. Oh, meu irmão, preste atenção no que eu vou falar agora. Você e eu devemos ocupar o espaço que Deus nos deu. Fique na sua posição, fique na sua posição, não saia da sua posição, não abandone o terreno, porque se você abandonar o terreno, o inimigo vem e quer ocupá-lo. Pastor, explica isso melhor, numa linguagem que eu possa entender. Não abandone o seu casamento, não abandone a sua família, não abandone o seu filho, não abandone a sua filha, não abandone a sua igreja. Se Deus te colocou nessa igreja, você fique plantado nessa igreja. Se Deus te deu uma família, você tem que estar no meio da família, lutando pela sua família, jejuando pela sua família, orando pela sua família, clamando pela sua família, chorando pela sua família, porque você é o que está ali intercedendo pela sua família. Oh, Senhor, esteja no meio. Não existe outro lugar, irmã Stephanie, aonde nós temos que estar, no centro da boa vontade de Deus. Não existe um lugar mais seguro. Você pode estar passando por tempestade, você pode estar passando por luta, mas se você está no centro da vontade de Deus, Deus está ali para te socorrer, Deus está ali para te dar a vitória, Deus está ali para te levantar. Ele não vai te deixar cair. Oh, aleluia! No centro, ele estava ali no centro daquela terra, daquele pedaço de terra que tinha lentilhas.
A lentilhas poderia servir ali para o seu sustento, para o seu alimento, para a sua família. E quando ele estava lutando por uma causa. Você está aqui lutando por uma causa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família no altar de Deus. Não te rendas, não desista. Tem corações que Jesus ainda não entrou, gente. Existem famílias que Jesus ainda não entrou. Existe casa que Jesus está ali, chamando, batendo, para poder entrar. Irmãos, eu não sei se você perdeu esse espaço do terreno, permitiu o inimigo entrar. Talvez o inimigo entrou na sua casa, e agora só tem luta, só tem peleja, só tem contenda, só tem palavrão. Não tem paz, não tem alegria, não tem gozo. Mas você, meu irmão, tem que levantar a bandeira da paz. Falar para Jesus: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe na minha história, sara, cura, restaura. Passa, Senhor, a libertação nesta vida. Senhor, vai salvando, vai libertando esse casamento, vai caindo por terra todo espírito de prostituição, todo espírito de adultério. Há poder no nome de Jesus. Ele sozinho. Talvez você fale assim: pastor, você não sabe o que é ser sozinho na família. Irmãos, éramos filhos de 7. Só estava minha mãe firme no Senhor, Dona Biael. Ela botava os 7 para ir na igreja. Os outros iam com aquela coisa ganhando, igual o Zé Buscapé, mas ia. E teve um dia que se afastaram todos, só ficou ela orando, clamando. Depois foi voltando um por um. Eu estou falando testemunho do Senhor. Seja como Sama, não desista, não saia da sua posição. Esse terreno de lentilha é a sua família. Não abra mão da sua família. Família restaurada, casamento restaurado. Irmão, se você desistir do seu filho, o que será do seu filho? Se você desistir do seu casamento, o que será desse homem? O que será dessa mulher? Continue clamando, continue orando, continue chorando, derramando as suas lágrimas, conforme essa campanha que estamos encerrando hoje de 7 dias. Alguns já receberam o milagre, alguns já receberam a vitória, mas nem todo mundo recebeu a vitória. Mas você continue sendo fiel a Deus, que Deus olhou a sua luta, olhou a sua fidelidade, Deus viu as suas lágrimas, e o que tem aí de promessa para a lágrima, Ele prometeu enxugar do seu rosto toda lágrima, toda lágrima. E aquele que prometeu é fiel. Mas você tem que ser como Sama, não deixar o terreno da sua apropriação, do que Deus te deu. Amém? Fique no meio. Certa vez tinha um com a mão mirrada, um com a mão paralisada. Isso está na Bíblia. Estava lá no canto. No canto quer dizer largado, rejeitado, ignorado. Mas Jesus vê ele e fala: vem para o meio. Talvez você está no meio da confusão, no meio do olho do furacão, mas Deus está olhando para você. Glória a Deus. E aquele homem veio para o meio, e Jesus fala: estende as suas mãos. Estende a mão, melhor dizendo, no singular. E ele estendeu a sua mão, e a mão dele foi restaurada. Talvez Jesus está te chamando hoje para você ter um compromisso melhor com Ele. Porque quanto mais estamos próximos do Senhor, estamos fortalecidos. Você não está caminhando sozinho. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Paracleto, quer dizer, o advogado, aquele que tem a mesma essência, o mesmo poder de Cristo, aquele que não te abandona, aquele que está ao seu lado, aquele que está te ajudando, aquele que está te orientando, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos dá poder para vencer a adversidade, nos enche de poder para ser testemunha, aquele que abre os nossos olhos da fé, aquele que abre os nossos ouvidos espirituais, aquele que nos faz mais que vencedor. Aleluia! Ele está aqui hoje. Abre o seu coração, para de ser incrédulo,
mas fique no meio desse terreno, no meio desta causa. Qual é outra característica, atitude de Sama? Você que está com a Bíblia aberta aí, me acompanhe. Sama defendeu, né? Com as suas próprias armas, com as suas próprias forças. Você não vê nenhuma arma na mão dele, não, o autor não descreve isso. Você não vê nenhuma coisa dessa aqui. Então temos que defender aquilo que Deus nos deu com a arma que Deus nos deu. Cadê? Quantos estão com a Bíblia aí? Ó, a espada do Espírito, a palavra de Deus, a palavra de Deus. E na palavra de Deus ensina, irmão Ramão, que é para eu e você tomarmos toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes no dia mal, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça para nos proteger no momento de ansiedade, no momento de angústia, porque Satanás vai semeando intriga, e isso vai caindo no seu coração. Ei, minha irmã, não permita entrar mágoa, não permita entrar tristeza no seu coração, raiz de amargura, porque você vai enfermando, vai ficando triste, vai ficando amargurado, e de repente você vai fazer o exame e vai parecer ali alguma coisa desagradável, porque você fica pensando, fica triste com aquela coisa. Mas hoje, no nome de Jesus, qual é a receita, pastor André? A receita é a Bíblia, que fala: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas tudo seja conhecido diante de Deus através da oração, da súplica e de ações de graça. E o que acontece depois disso? A paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Mas você tem que praticar isso. Praticamos isso aqui nessa semana, oramos, ungimos os irmãos, e Deus libertou. Tinha gente que estava com depressão e Deus foi curando, tinha gente que estava com ansiedade e Deus foi curando. Deus ainda continua o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Defenda aquilo que Deus te deu. Deus deu terreno com lentilhas a Sama, ele defendeu. Ainda que o inimigo era maior, ele defendeu. Ele não abriu mão daquilo que Deus te deu. Deus te deu uma família, protege a sua família, defenda a sua família. O que Deus te deu? Deus te deu os dons preciosos. Onde estão os seus dons? Dons de curar, dom de revelação, de falar em línguas. Ah, pastor, já faz muito tempo que eu não sou batizado com o Espírito Santo, renovado no Espírito Santo. Ele é aquele que renova, Ele é aquele que batiza, e Ele está aqui, Ele está querendo. Então, irmãos, oh, aleluia. Irmão, num culto desse você não pode perder, você não pode se distrair. Você tem que fazer como Jacó, abraçar o Senhor e não deixar. Eu não te deixarei, eu não te deixarei antes de ser abençoado. Não faça como Esaú. Falando de lentilhas, lembramos de Esaú. Esaú desprezou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. Mas Sama não. Sama valorizou aquele terreno. Ele deu a vida, ele sacrificou, ele suou, ele lutou, ele valorizou o que Deus deu para ele. Valorize o que Deus te deu. Pastor, não tenho nada, a minha vida é uma vida miserável. Para te ser sincero, essa semana, Senhor, eu queria até tirar a minha vida, eu queria acabar com a minha vida, eu queria abandonar a casa. Ei, eu quero que você valorize o que você tem. Lembra daquela canção? Você é um ser, você é alguém. Você que está me vendo aí, não desista. Você é importante para Deus. Larga de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Viemos falar do valor que você tem. Viemos falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Não, você não está entendendo. Você é importante para Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Como Esaú, que vendeu a sua primogenitura, como Adão e Eva, gente.
que trocou o paraíso por um fruto proibido. O paraíso que foi criado para eles, desenhado para eles, projetados para eles. E eles desobedeceram ao Senhor e foram expulsos do paraíso. Não seja como Judas, que vendeu o nosso Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Oh, meu irmão, você que está me ouvindo, não abandone Jesus por uma noite de prazer. Não abandone a Jesus por uma noite de prazer, uma prostituição. Não abandone, no nome de Jesus. Tenha misericórdia disso, meu irmão. Não seja como o filho pródigo, que abandonou a casa do pai, pegou a sua herança e foi gastar dissolutamente. Mas Lucas escreve, capítulo 15, versículo 18, fala: e voltando a si, ele estava fora de si, e voltando a si ele disse: quanto eu sofro aqui, e os trabalhadores na casa do meu pai têm abundância. Me levantarei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus criados. Há tempo, há esperança ainda para você ficar no meio do seu campo de lentilhas, no meio da sua família. Há tempo ainda para você pedir perdão e restaurar o seu matrimônio. Há tempo ainda de você continuar clamando. Há tempo de você voltar para casa, pedir perdão à sua mãe, pedir perdão ao seu pai. Há restauração no nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque se você não defender o que é seu, não defender o seu terreno de lentilhas, o inimigo vem. Porque o inimigo vem para roubar, o inimigo vem para matar, o inimigo vem para destruir. Mas graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida com abundância. Oh, aleluia. O que diz aí mais no verso 12? Depois que ele defendeu, ele feriu os filisteus. Sama feriu os filisteus. Amados, quando surgem problemas na nossa vida, todo problema necessita ser solucionado. E me faz lembrar aqui uma parábola de um rei que tinha 3 filhos e já estava ficando idoso, próximo à sua passagem do reino, mas ele não sabia com qual filho deixar o seu reino. E ele pôs um enigma: aquele que decifrasse ou resolvesse, solucionasse, melhor dizendo, o enigma, seria o novo rei. E ele coloca um jarro raro diante dos seus 3 filhos, com uma planta medicinal dentro, e fala: está aí o enigma, está aí o problema para ser solucionado. E o filho mais velho coloca a mão no queixo, analisa e fala: pai, essa planta poderia se fazer remédio, vender, curar o povo, a população, seria muito bom. Aí depois vem o filho do meio: pai, majestade, esse jarro poderia ser vendido e dar dinheiro aos pobres do seu reino. Enquanto esse estava falando, veio o mais novo, pegou o jarro e pá, pulou em cima, pá, 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 quebrou, pegou as plantas, majestade, o problema está solucionado. Se o problema era o jarro, se o problema era a planta, está solucionado. E os irmãos falaram: é louco, não pode ser, não pode governar, não está vendo que não tem juízo? Como é que vai desperdiçar o dinheiro desse jarro? Como é que vai desperdiçar o poder medicinal dessa planta? E a majestade se levanta e fala: já temos um novo rei. E ele coroou o filho mais novo, dizendo o seguinte: o meu filho mais novo, ainda que tenha dinheiro por trás de algum problema, ele vai vencer esse problema e não olhar para a questão monetária. Ainda que tenha importância, ainda que seja belo, preste atenção, você que está me ouvindo, ainda que a pessoa seja bela, ainda que a pessoa tenha dinheiro, se há um problema na sua vida, você tem que solucionar. Vocês estão me entendendo ou não?
Vocês estão me entendendo ou não? Problema é problema. Não vai. E acontece o seguinte: nós vamos alimentando o problema e vai sendo como uma bola de neve. Vai crescendo. E a gente já não tem mais domínio. A gente já não tem mais poder. E vem aquela história: não, agora estamos no namoro, eu vou conseguir dobrar, eu vou conseguir convencer. Tu vai ver, ele vai ficar do meu jeito. Não vai não. O negócio vai piorar. Porque quando casa a coisa piora. Quando casa, aí que você vai ver quem é mesmo aquela coisa. Então, se você está recebendo essa palavra, preste bem atenção. Problema necessita ser solucionado. Recorda-te de Davi. Está lembrando de Davi? Quando estavam lá, todo o exército de Israel com medo, e Golias vinha e afrontava 40 dias e 40 noites, pela manhã e pela tarde. E me chega Davi e encara o Golias e derruba Golias com uma pedra. Mas depois que Golias foi derrubado, Davi foi lá com a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Solucionou o problema. Porque se ele não corta, Golias poderia se levantar. Se você não cortar o problema pela raiz, ele pode se levantar e ser pior. Está claro, irmãos? Acho que Deus falou. Ou não falou? Depende de você agora. Por que depende de mim? Porque me acompanha aí no verso de número 12. E Deus agiu depois que Sama agiu primeiro. Porque o Senhor operou um grande livramento. Primeiro Sama ficou no meio daquele terreno de lentilhas. Veio o inimigo com grande multidão. O exército que era para ajudar Sama correu com medo. E ficou só Sama e o inimigo. Tem hora que só vai ficar você e Deus do seu lado. Ei, não, você não entendeu. Tem hora que você vai ficar sozinho na batalha. Tem hora que não vai aparecer ninguém para ajudar. Mas você tem que tomar uma posição. Você tem que fazer a sua parte. Porque quando você faz a sua parte natural, Deus faz a parte dele sobrenatural. Aí Deus se levanta e dá um grande livramento para Sama, porque ele fez a primeira parte dele. Ele confiou, ele não saiu da posição dele. Ele lutou contra os filisteus, ele combateu os filisteus, e Deus deu um grande livramento. Deus quer dar uma grande vitória para você, mas você tem que continuar firme na sua posição. Ele lutou sozinho naquele campo de lentilha. Depois que todos abandonaram. Talvez você fique chorando mágoas aí. Eu ajudei tanto aquela pessoa e agora olha o que eu estou recebendo. Irmão, se você esperar a recompensa do homem, você vai se frustrar. Não, você não escutou direito. Se você esperar a recompensa do homem, você vai se frustrar. A nossa recompensa vem do Senhor. Ele é fiel para cumprir. E se ele não cumprir, a melhor de todas as promessas ele já te deu, que é a salvação. Ei, você e Deus é a maioria. Não, você e Deus é a maioria. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não, maior é o que está em você do que está no mundo. E agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Oh, aleluia. Não se esqueça dessas promessas. O que diz a palavra, e sabemos que todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são criados para um propósito. Deus te colocou nessa família, meu irmão, para você ser luz, para você estar no meio intercedendo, para você estar no meio clamando. Pastor, não estou vendo nada. Continue clamando como Elias, e ore uma, e ore duas, e ore três, e ore quatro, e ore 5, 6, 7 semanas, 7 meses, 7 anos, não sei, mas quando você vê lá no horizonte, uma nuvem do tamanho da mão do homem, pode correr para celebrar que Deus vem te socorrer, pode correr para celebrar que Ele vai te dar grande livramento e grande vitória, porque Ele é fiel para cumprir. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Sama se colocou no centro e ficou ali. Deus deu grande vitória.
Talvez você não esteja no centro da vontade de Deus, ou Jesus não é o centro da sua vida. Quando você coloca Jesus como centro da sua vida, Ele vai te dando direção, Ele vai te tranquilizando, Ele vai te dando paz, Ele vai te dando vitória. E quando Ele não te dá vitória, Ele dá capacidade para você suportar a prova, porque Ele não permite passarmos pela prova que você não pode suportar. Porque quando Ele te dá a prova, ou permite a prova, Ele também dá o escape, Ele também dá a solução. Então, se você ainda não recebeu o refrigério, a solução do Senhor, continue firme como Sama no meio desse campo de lentilhas, porque Jesus é o centro. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Talvez você não está suportando mais, talvez você não tenha mais, entrou por essas portas aí destroçado, destruído, arruinado. Mas meu irmão, minha irmã, continue firme no nome de Jesus. Pai Santo, eu oro pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Senhor, essa família que está, Senhor, em farrapos, que o inimigo já acabou de destruir, levou a lentilha, levou a esperança, levou a paz, levou tudo, mas a minha irmã, meu irmão ainda continua ali no meio daquele campo, no meio dessa família, que às vezes ele não olha mais com esperança, mas vem soprar um alento de vida, venha soprar um alento de esperança, venha, Senhor, restaurar essa família, esse casamento que não tinha mais solução, todos falavam, já não tem mais solução, mas vem com a solução que vem do alto. Senhor, vem com a solução que vem de Cristo, vem com a solução que vem dos céus. Restaura esse matrimônio, restaura essa família, restaura esse ente querido. Senhor, toca no coração desse homem, Senhor, esse coração endurecido. Fala o coração, fala a alma, fala, Senhor, no nome de Jesus.